Olá! Sabe, para muita gente o Natal acabou virando aquela correria, né? Cheia de listas, de estresse. Mas e se a chave para uma celebração com mais significado estivesse, na verdade, escondida lá na história original? Então, bora mergulhar em como a primeira noite de Natal pode, quem sabe, nos guiar hoje. É interessante que a análise começa com uma sacada, um jogo de palavras. Diz que no Natal muita gente fica meio obcecada com o presente. E aqui não é só o agora, mas também os pacotes debaixo da árvore. É um jeito de dizer que a gente talvez tenha perdido a perspectiva, sabe? Focando só no que é material, no que é imediato. E é aí que a gente chega no X da questão. A agitação, as compras, a pressão, tudo isso pode criar um barulho tão grande que acaba abafando o propósito real da celebração e transforma o momento que era para ser de conexão numa fonte de ansiedade. Olha só que contraste claro que a gente tem aqui. De um lado, o caos do consumismo. Do outro, a imagem de uma comunidade mais unida. A proposta que a fonte traz é justamente essa. Como é que a gente pode sair dessa maratona comercial e encontrar o caminho de volta para a conexão e para a esperança? A solução que aparece aqui é, na verdade, fascinante. Em vez de inventar algo novo, a ideia é olhar para trás. E se a história do primeiro Natal não for só uma historinha, mas um verdadeiro roteiro para a gente redescobrir o que foi se perdendo pelo caminho? E para a gente entender isso melhor, a análise quebra a história original em 6 elementos fundamentais. São 6 peças que, quando a gente junta, podem de fato transformar o jeito que a gente celebra. O primeiro elemento é o convite. E não é só uma mensagem de texto ou um evento criado numa rede social, não. É sobre um ato pessoal, intencional. Uma coisa que, na correria de hoje, a gente talvez tenha até esquecido como se faz, né? E para ilustrar isso, tem uma memória muito pessoal no material de origem, a de uma tia que passava horas criando cartões de Natal artesanais. Aquilo não era só um pedaço de papel. Era tempo, era cuidado, era um convite que dizia você é importante para mim. O valor estava todo no gesto, não na conveniência. E aí vem o segundo ponto, que nos faz parar e pensar. Afinal, de quem é essa festa? No meio de tantos detalhes, quem é o verdadeiro convidado de honra nessa celebração toda? Aqui a mensagem é bem direta, sem rodeios. O centro da celebração deve ser a figura que dá nome à data, e não os presentes. É um chamado para a gente ter mais intenção, para lembrar ativamente do motivo por trás de toda a festa. Agora, o terceiro elemento, esse talvez seja o mais universal de todos, a família. O Natal é, na sua essência, um momento de reunir quem a gente ama. A análise lembra que a história original é, no fundo, sobre uma família. E a partir daí vem uma dica bem prática: planejamento. A sugestão é conversar antes, combinar os planos de fim de ano para que o tempo juntos seja focado na alegria e não naquela correria e estresse de última hora. Certo. Agora vamos falar daquilo que preenche o ar em qualquer grande festa, né? O quarto elemento é a música. Olha que imagem poderosa que a fonte usa para descrever a música do primeiro Natal: a banda do céu. A ideia é que a música não foi só um detalhezinho, mas um evento central, uma verdadeira explosão de som para celebrar aquele momento. O quinto elemento é um símbolo que, nossa, atravessa culturas, atravessa o tempo. A luz, que sempre representa a esperança no meio da escuridão. E aqui a análise faz uma conexão muito bonita entre a antiga estrela que guiou os magos e as luzinhas que a gente usa para decorar a casa hoje. A ideia é que enfeitar com luzes vai além da estética. É como se fosse uma declaração pública de que algo importante está acontecendo ali, um sinal de que aquele lar está celebrando a esperança. E chegamos ao elemento final, e talvez o mais complicado no Natal de hoje em dia, os presentes. Só que a proposta aqui é olhar para eles de um jeito totalmente diferente. E é aqui que está o pulo do gato, a grande virada de chave. A fonte destaca que os presentes originais não foram trocados entre as pessoas, mas sim entregues a Jesus. Isso muda tudo. O presente deixa de ser uma obrigação comercial e se torna um ato de honra, de adoração. Ok, então, a gente viu os o quês e os comos da celebração. Mas, e o porquê? A resposta, segundo a análise, está nos próprios nomes dados ao personagem central da história. Vamos pegar o primeiro nome, Emanuel. Significa literalmente Deus conosco. Dentro da teologia cristã, isso não é só uma frase bonita. É uma ideia radical, a de uma divindade que escolhe fazer parte da experiência humana bem de perto.
Aí vem o segundo nome, Jesus, que se traduz como Deus salva. A fonte argumenta que isso é bem mais que um nome, é uma declaração de missão. O próprio nome já anuncia o propósito da sua vinda, que é um ponto central da fé cristã. Beleza. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A proposta é que, ao unir esses elementos, a gente transforma a celebração de uma obrigação em um ato cheio de propósito. Então, o caminho que se desenha é bem claro, né? Começar com um convite que venha do coração, manter o foco no significado original, planejar com carinho a união da família, usar a música para elevar o espírito, encher a casa de luz para simbolizar esperança e, por fim, ressignificar os presentes como um gesto de honra. No fim das contas, o que a gente tem aqui é quase um mapa, um guia, inspirado lá na primeira história, para a gente conseguir navegar pelo barulho do Natal moderno e reencontrar um caminho de significado, de propósito e de conexão de verdade. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é um convite para a gente pensar. O que está, de verdade, no centro da nossa celebração? Talvez, só de pensar nisso já seja o primeiro passo para encontrar um significado ainda mais profundo neste Natal.